E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube e este é mais um vídeo do nosso canal dedicado a livros. Hoje vou falar de uma HQ de um dos jogos mais importantes da história dos videogames. Já sabe que jogo é esse ou que livro é esse? Não sabe ainda? É uma HQ extremamente legal, mas que não tem um jogo na linha principal da sua história. Não entendeu nada do que eu falei? Então espera a vinheta que eu falo mais um pouco pra vocês. Bom pessoal, hoje eu vou falar pra vocês de Assassin's Creed Brahman. O que significa isso? É o Assassin's Creed dedicado à Índia. Vocês sabem que existe o Assassin's Creed Chronicles India. Conta um pouco da história do assassino na Índia, mas a HQ é completamente diferente, não completamente, mas bem diferente do foco das outras HQs que tem no Assassin's Creed, ou dos livros e também das séries de jogos, tá? Tanto das séries principais quanto das séries spin-offs, assim como é o Chronicles. Mas aqui logo de cara nós temos na capa aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar melhor. Logo na capa aqui nós temos o símbolo dos assassinos, bem estilizados, né, com duas serpentes, duas cobras. Isso aqui na verdade é um bracelete usado pelo nosso assassino na história lá do Chronicles. Aqui ele praticamente não é importante para a história, óbvio. Os assassinos, a relação entre assassinos e templários é extremamente importante para a história de Assassin's Creed, sim. Mas aqui, na história do Brahman, não é o foco. O foco aqui é o nosso personagem principal, que é um civil, que não tem ligação alguma, nem com o Abstergo, nem com os assassinos, muito menos com os templários, obviamente ligados a Abstergo, tá? Ele, na realidade, é um homem bem simples, tá? É o Jot Sora, que ele trabalha numa empresa de tecnologia desenvolvendo um equipamento, vamos dizer que é um VR, né? Um óculos de realidade virtual, um óculos de realidade aumentada. E esse cara tem aqui até na contracapa da revista, ele sentadinho aqui, vamos ver se vocês conseguem enxergar, tá aí pra vocês. Ele está sentado ali na mesa de trabalho dele, testando os óculos de realidade virtual para Abstergo. Só que ele não sabia que ele estava trabalhando para Abstergo e nem qual é a importância do Abstergo na história da humanidade, do mundo ali, do universo de Assassin's Creed, beleza? Ele está desenvolvendo isso para entretenimento do público, como é o PlayStation VR, o Oculus Rift, como é o HTC Vive, por exemplo. Mas ele é surpreendido quando num teste em que ele recebe finalmente o protótipo, ele vai testar e acaba tendo o upload dos seus códigos de DNA, né, dos códigos de memória de DNA, assim como acontece no Animus. Ele na verdade está testando um Animus VR, um Animus de realidade virtual. Só que sem perceber, ele acaba fazendo o upload das suas memórias e acaba percebendo isso logo depois de ter tirado o óculos. Ele vê que o seu DNA tinha acabado de ter sido sofrido um upload. Ele chega em casa um pouco perturbado com isso, conta com a sua esposa, a sua noiva na verdade, e aquela noiva dele nada mais é que uma das mulheres mais importantes da Índia, uma das atrizes mais famosas de Bollywood, né? E ali ele acaba deixando o óculos na mão dela, fala para ela fazer um teste, testar alguma coisa. Ela acaba não gostando muito, não teve tantos efeitos para ela, e ela vai sair para uma sessão de fotos para o cinema, convida ele, mas ele prefere não ir porque eles têm uma relação ali secreta, uma relação de segredo, porque ele é de uma classe inferior. Lembrando que a Índia tem ainda, até hoje, seus sistemas de castas. Foi retratado isso naquela novela Caminho das Índias, né? Você tem as castas, e ele é de uma casta muito inferior à casta dela, né? Ele é de uma classe muito inferior à classe dela. E ela, por ser uma atriz muito famosa, uma estrela de cinema, não poderia se envolver com um homem de uma classe tão baixa. E eles são um casal normal, eles moram juntos, mas ninguém sabe da relação deles. Então eles mantêm isso em segredo, então ele prefere não acompanhá-la na sessão de fotos. E tudo começa a partir dali, em que ele vai configurando o Animus, né, o VR, e nessa configuração que começa a história do nosso assassino lá na Índia, em 1839. Tá? Aqui nós temos uma sequência de imagens dele, do assassino, correndo junto com um rapaz que seria da casta mais baixa dos indianos. Tá? Esse assassino, na verdade, ele não é indiano, ele é um assassino mais da região do Oriente Médio. E ele vai trabalhar na Índia, ele vai ter trabalhos dentro da Índia, que é o trabalho de defender o Marajá principal, ali, como seria um governador daquela região, contra os ingleses que estão querendo dominar aquela região. É o período de dominação é o período da dominação da Índia
a partir dos ingleses, o período em que os ingleses vão transformar a Índia em colônia. E a Índia, que nesse momento já era riquíssima, graças ao período da Idade Média Europeia, em que eles lucraram muito naquela região, e também graças ao período da Renascença Europeia, em que os indianos ganharam muito dinheiro com as suas especiarias. E agora, nesse momento, os ingleses querem tomar toda essa área do poder dos marajás, dos diversos líderes políticos e milionários daquelas cidades, daquelas cidadelas indianas. E um deles é o marajá, que é retratado nessa história, e que ele tem uma neta, que é uma das mulheres mais lindas da Índia. Ele é um dos homens mais poderosos e mais fortes da Índia, graças a uma pequena pedra, um pequeno diamante, chamado de Montanha Azul. E esse diamante, ele está presente em toda a história, tanto daqui da história do quadrinho, quanto também na história do jogo lá do Chronicles India, que seria este diamante aqui. Estão vendo aí no canto? Este é o diamante que é tão procurado pelos Templários. Os Templários buscam esse diamante porque, de acordo com a lenda, ele é mais um objeto do Éden. Para quem jogou Assassin's Creed 2, nós temos lá a maçã do Éden, que é extremamente importante para o Ezio, dentro da Itália ali. Ele acaba encontrando a maçã do Éden. E aí você tem outros objetos que também pertencem ao Éden, que levam ao Éden, e um deles é esse diamante que está na Índia. Só que esse diamante, na verdade, ele tem um nome, e o nome dele, apesar de ser complexo, é um diamante que foi usado pela coroa inglesa. Aqui nós temos no final da revista partes históricas do real acontecimento entre Índia e Inglaterra e o diamante que estava na coroa inglesa. E eles descobrem que esse diamante era falso. Eles vão em busca do diamante real que está com esse marajá. O marajá só governa boa parte da Índia porque ele tem esse diamante. E aí começa toda a nossa trama, só que o nosso personagem principal não é nem o assassino e não é também o herdeiro desse marajá. E dizem que o marajá deixa um herdeiro e somente esse herdeiro saberia o local do diamante. E você vai descobrindo ao longo da história quem são os verdadeiros personagens, quem são as verdadeiras peças de cada uma dessas tramas da história. E o nosso personagem principal não é nenhuma peça importante dentro dessa história entre templários, assassinos e o descendente do marajá, tá? Quem saberia realmente onde está o diamante. E você descobre no final o que aconteceu com o diamante. Nessa revista pequenininha, ela já dá o final pra gente, dizendo onde está o diamante e o que aconteceu com o diamante original e quem realmente possui o diamante hoje e o que aconteceria se os templários tivessem o poder do diamante na mão. E aí você vai descobrindo ao longo da história vários personagens. Um pequeno spoiler que eu posso dar pra vocês é que logo de cara, assim que a noiva do nosso personagem principal volta da sessão de fotos, ela acaba entrando no Animus VR e acaba descobrindo que ela é a neta do marajá. Então ela é herdeira desse marajá, mas até então ela não sabe, mesmo porque dentro do DNA dela está a informação, mas ela não sabe agora, no futuro, quem era o marajá e onde está aquela pedra tão preciosa. Ela também não saberia dizer se ela é da família real ou não. Ela não sabia que ela tinha sangue real da Índia. E aí você vai, ao longo da história, desvendando alguns mistérios, até que você descobre tudo sobre a história deste marajá e também da história da Índia. Mas o que a revista traz pra gente, a parte histórica, ele mostra que o Koh-i-Noor, que é o nome desse diamante, é um diamante de 105 quilates, certamente uma das pedras preciosas mais desejadas do planeta. Passou pelas mãos de muitas dinastias e subcontinentes indianos. Há quem acredite que o diamante seja o lendário Siamataka Mani, a mais famosa joia da mitologia hindu, supostamente abençoada com poderes mágicos. Em 1850, o diamante foi confiscado pelo Império Sikh, pela Companhia Britânica das Índias Orientais, e tornou-se parte das joias da coroa britânica quando a Rainha Vitória foi proclamada Imperatriz da Índia em 1877. Atualmente o diamante está fixado na coroa da Rainha Elizabeth e está em exibição na Torre de Londres. Acredita-se que Koh-i-Noor carrega consigo uma maldição que afeta os homens que a usam, mas não as mulheres. Todos os homens que a possuíram perderam seu trono ou outros infortúnios aconteceram com eles. A Rainha Vitória é a primeira monarca reinante a usar a joia. Desde o reinado de Vitória, a pedra tem sido usada pela rainha consorte, nunca por um governante masculino. Você vê que a Inglaterra teve grandes rainhas e toda vez que você tem uma nova rainha na Inglaterra dominando o país, a Koh-i-Noor está sempre lá na coroa real, ela fica em exposição, praticamente não é usada essa coroa, ela é somente um artefato ornamental, né? E aí você tem um pouco mais sobre a história desse marajá,
na verdade aqui o Rajid Sith, de 13 de novembro de 1780 a 27 de junho de 1839, ele fundou o Império Sikh e que se estendia por toda a região do Punjab até o noroeste da Índia, entre 1799 e 1849. Ele era filho do pequeno líder de facção no poder de um Misli e uma das inúmeras entidades que compunham a região na época. Durante a infância ele sofreu varíola, o que resultou na perda de um olho. Você tem algumas imagens, eu vou deixar aqui também no vídeo para vocês as imagens do Marajá, a imagem do quadrinho e a imagem que temos da pintura do Marajá daquele período. Se não me engano, vocês não vão encontrar por aí só uma revista, vocês vão encontrar um kit com 3 revistas em quadrinhos da saga Assassin's Creed. A primeira e a segunda são essas duas aqui, que contam a história de um outro assassino que eu vou trazer para vocês ainda em vídeo, e essa aqui é a terceira revista que traz a história do assassino indiano, beleza? As outras duas contam a história do assassino russo, e também já tem um jogo baseado lá nessa revista. Você tem um jogo que é o Chronicles Rusev, beleza? Que conta a história da Revolução Russa. Eu vou trazer mais um pouco para vocês depois, mas agora é isso que eu tenho para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa revista. Procurem realmente ler a revista, acho que tem aí na Comics, deve ter, e também você pode encontrar em bancas de jornal ainda esse pacote. Se você não tá afim de ler, tá afim de jogar, então joga o Chronicles India, que também é muito interessante. O jogo é barato, se não me engano é R$30 na Steam, que você consegue comprar. Infelizmente ele não tá dublado, mas ele tem uma legenda em português muito bem feita, que traz pra gente a história da Índia no período dos Marajás. Beleza? Então, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se inscreve aqui embaixo ou aqui em cima se você quer ver mais episódios de livros. Inclusive o episódio mais visto nesse canal é um episódio de livros que conta a história de 5 livros sobre Idade Média. É só clicar na minha logo aqui do lado. Se você clicar nessa logo verde, você vai abrir todos os nossos episódios de livros em uma playlist completinha pra você, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei e também deixe sugestões aqui embaixo sobre jogos, livros, revistas, filmes e séries que eu posso trazer pra vocês aqui no canal. Então vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou!